Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem do ano de 2020. Essa questãozinha, minha gente, vai pedir de vocês que vocês tenham domínio de dois assuntos. Quais são eles? Primeiro, interpretar gráficos. E segundo, saber trabalhar com porcentagem. Se você tem dúvida nesse assunto ou deseja se aprofundar, continue aqui comigo. E antes de a gente resolver, eu quero te fazer um pedido bem rápido e bem simples. Ajuda esse canal a crescer. Basta você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Viu como é simples? Assim como aprender matemática é muito simples. Vamos lá, ler o problema junto comigo. Olha aí. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfumes, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrido no mês de novembro. Vocês entenderam o que vocês leram? Olha aí. O gerente de uma loja colocou 5 perfumes diferentes, né, para vender, certo? E uma coisa importante, né, que ele fala aí quanto aos preços. Todos eles, preços não, desculpa, quanto à quantidade, desculpa. Uma coisa importante que ele fala quantas quantidades é exatamente o quê? Todos eles têm a mesma quantidade lá em estoque. Ou seja, se o primeiro perfume tem 10 lá em estoque para vender, todos os outros também têm 10. Certo? Então, todos eles têm a mesma quantidade lá para vender. E ele continua falando sobre 2 registros gráficos que foi encaminhado, né, para ele. O primeiro, que fala sobre o quê? Já vou colocando aqui na tela. Ó, o preço do perfume por unidade, certinho? Então ele vai dizer aí, por exemplo, que o perfume de número 1 custa R$200, o perfume número 2 custa 170, o perfume de número 3 custa 150 e assim sucessivamente. E eu já vou aproveitar, minha gente, para fazer algumas perguntas para vocês que vai servir na resolução do nosso problema mais para frente. Vocês vão entender mais lá na frente o porquê. Mas antes de mais nada, olha as perguntinhas como são simples, ó. O perfume número 1, por unidade, cada um custa R$200. Vamos supor que eu compre 2. Quanto é que eu vou pagar por ele? Vou pagar 400, né? R$400. Ok. Se eu comprar 10, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$2.000, né? Veja, para eu fazer essa conta é bem simples. Se eu vou comprar 2, 200 vezes 2. Ou seja, 200 vezes a quantidade. Se eu for comprar 10, 200 vezes 10, né? Então, novamente, 200 vezes a quantidade. E isso, minha gente, vai se repetir para todos os outros. Para o perfume 2, para o perfume 3, o 4 e o 5. Certinho? O segundo gráfico que ele citou no problema foi esse daí, ó. Porcentagem da quantidade vendida de cada perfume no mês de novembro, tá? Então ele vai dizer, por exemplo, o perfume 1 vendeu 13% do que tinha lá em estoque. Daniel, quanto é que tem em estoque? Faça a mínima ideia. Por enquanto, até agora ele não disse no problema, tá? O perfume número 2 vendeu o quê? 10% do que tem em estoque. O perfume de número 3 vendeu 16% e assim sucessivamente, ok? Vamos continuar a leitura? Então, continua junto comigo. Ó. Tá aqui, ó. Dados à chegada do final do ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada de perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro, certo? Ou seja, ele quer aumentar, né, a quantidade de perfume que deu mais dinheiro para ele no mês de novembro, certo? E aí vem a pergunta, qual é o tipo de perfume que deverá ter a maior reposição no estoque? Ou seja, qual foi aquele que deu mais dinheiro para o gerente no mês de novembro? E é isso, minha gente, a gente vai ter que trabalhar com os gráficos que a gente tem. Primeiro de tudo, ele não deu a quantidade que nós tínhamos em estoque, né? A única coisa que a gente sabe é que todos eles têm a mesma quantidade. Então, essa quantidade, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essa quantidade de perfumes era X, ou seja, no estoque tinha X perfumes, tá bom? Então, sempre que a gente for referir à quantidade de perfumes que tem em estoque, certo? Então, a gente vai se referir a uma quantidade X, uma quantidade que eu não sei, belezinha? Você poderia colocar sem nenhum prejuízo para o problema, que tinha 100 perfumes, que tinha 10, que tinha 30, e vai dar certo. Ok? Desde que isso, você colocar 100 é 100 para todo mundo, 30 é 30 para todo mundo. Como eu estou colocando aqui, se é X, é ser X para todo mundo, que é como ele falou lá no início do problema. Tá certo? E aí a gente vai ter que começar agora
a pegar os gráficos, né? Para a gente ver essa questão da arrecadação. Como é que a gente faz, minha gente? Vamos trazer para o nosso cotidiano. Como é que a gente faz essa arrecadação? A gente pega, né, o valor por unidade, né, que foi o que a gente fez agora há pouco. O valor por unidade e multiplica pela quantidade vendida. Não é assim? Não foi o que a gente fez agora há pouco? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou retornar esse outro gráfico que representa a porcentagem vendida de cada um para a gente poder efetuar essas continhas. Então veja, o perfume número 1 foi vendido quanto dele? 13% do que tinha em estoque. Quanto é que tinha em estoque? Uma quantidade X, que a gente não sabe. Então, a gente representando isso matematicamente, vai ser o quê? O perfume 1 vendeu 13% de X. E aí vem mais uma perguntinha. O que é, minha gente, 13%? Olha o nome. 13% por 100. Por cento por 100. Ou seja, 13% é uma fração onde o denominador, né, o númerozinho de baixo da fração, é igual a 100. Então, 13% é 13 sobre 100. Tudo isso multiplicado por x. Ou seja, o que é que essa expressão está dizendo para nós? A quantidade de perfumes vendidos do perfume número 1. Isso aí é a quantidade dele, né? Aí, se eu quero saber quanto ele arrecadou, como é que a gente vinha fazendo antes? Multiplicava pelo preço unitário. Então, nós iremos multiplicar por 200 toda essa expressão novamente, porque essa primeira expressão aqui dizia o que para nós? A quantidade de perfumes vendidos do perfume número 1, certo? Então, se eu quero saber quanto arrecadou, basta multiplicar pelo valor de cada um deles, que é o 200, que é o que a gente fez lá no início, tá certo? Então, resolvendo isso daí, nós podemos fazer algo bem simples, que é o quê? Simplificar aqui zerinho com zerinho, né? E aí vai sobrar o quê? Basicamente, 13 vezes x vezes 2. 13 vezes 2, 26. E 26 vezes x vai dar 26x. Tá certo? E eu vou deixar assim. Belezinha? A gente não tem um valor numérico do quanto arrecadou. Mas vocês vão ver que a gente vai conseguir responder a questão tendo apenas essa expressão. Mas veja, esse x é a quantidade de perfumes que tem lá em estoque. Então, por exemplo, se tinha 100 perfumes em estoque, quanto é que ele arrecadou com o perfume de número 1? Vai ter arrecadado 26 vezes 100, que vai dar 2.600. Então, dependendo ali do valor do x, né, da quantidade de perfumes que tem em estoque, nós vamos ter uma arrecadação diferente. Mas vamos deixar assim, com essa expressãozinha, já que a gente não sabe a quantidade de perfumes que a gente tem vendido lá. Belezinha? E isso vai dar certo a gente resolver o problema dessa forma. E vocês vão entender mais na frente o porquê. Então, seguindo a mesma lógica, a gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros perfumes. O perfume de número 2. Como é que vai ser? Vamos olhar o gráfico, ó. Perfume número 2 vendeu 10%, não é isso? Então vai ficar, ó, 10%, certo? 10% de x. Novamente, o que é 10%? 10 sobre 100. Show! 10 sobre 100 vezes o x. Ok. E qual é o valor unitário dele? É exatamente de 170. Então, vou multiplicar tudo isso daí por 170. E aí, novamente, ó, olha a felicidade aqui. Podemos simplificar zerinho com zerinho. Zerinho com zerinho. Então, sobra o quê? 17 vezes 1, 17. E 17 vezes x vai dar 17x. Ok. Perfume de número 3. Como é que vai ficar? O de número 3, deixa eu pegar ele aqui. O de número 3 foi vendido 16%, né? Então vai ficar 16. Já vamos fazer direto, né? Sobre 100 vezes x e tudo isso multiplicado por 150, que é o seu valor unitário. Sempre eu tô olhando para cá, ó, para o primeiro gráfico, tá? Para ver o valor unitário. Lembre disso, não se esqueçam. E aí aqui a gente não tem uma felicidade tão grande, né? Porque a gente só pode simplificar esse zerinho com esse de cá. E aí vai sobrar o quê? 16 vezes 15 e depois tem que dividir por 10. Então vamos fazer nessa multiplicação. Vamos colocar aqui embaixo, ó, 16 vezes 15. Então, ó, 16 vezes 15, armando aqui a continha, rapidex, ó, vai ficar como, ó? 5 vezes 6, 30. 0 vem 3. 5 vezes 1, 5 com mais 3, 8. 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 1 vai dar 1, não é? E aí, somando, nós teremos 0. 8 mais 6 vai dar 14. 4 que sobe 1. 1 mais 1 vai dar 2.
Então, isso aí vai dar 240 dividido por 10. Ou seja, vai ficar algo assim, ó, só para que vocês possam visualizar. 240 dividido por 10. E aí, agora sim, eu posso simplificar zerinho com zerinho. E vai ficar simplesmente 24x. Ok? Esse daí é referente ao perfume de número 3, a arrecadação dele. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o perfume número 4 e número 5. O de número 4, como é que vai ficar? Ó? Número 4 foi vendido, ó, 29%, tá certo? Então vai ficar o de número 4, 29 sobre 100 vezes X. E qual é o seu preço unitário? É 100, né? Vezes 100. Então, a gente pode simplificar esse 100 com esse 100 e vai sobrar apenas 29x, tá certo? E por o perfume de número 5, vamos ver a sua porcentagem. Espera aí, está um pouco encoberto. 32%. Então, vai ficar 32 sobre 100 vezes X multiplicado pelo seu preço unitário, que é exatamente 80. E aí, novamente, posso simplificar zerinho com zerinho. E aí, sobra o quê? 32 vezes 8 dividido por 10. Então, vamos efetuar isso daí, ó. 32 vezes 8, que vai dar o quê? Ó? 8 vezes 2, 16. 6 que vem 1. 8 vezes 3, 24. Com mais 1, 25. Então, vai ficar 256 dividido por 10. Gente, dividir por 10, um macetezinho para vocês é o quê? Pegar a vírgula e voltar uma casa para a esquerda. A vírgula está onde? Ao final do número. Então, vai ficar, ó, voltei uma casa, então vai ficar exatamente 25,6x. Ok, minha gente. Então, nós conseguimos, deixa eu escrever aqui, ó, nós conseguimos expressões em cada um que vai indicar o quanto foi arrecadado com cada perfume, né? Então, para o primeiro foi 26x, para o segundo 17x, para o terceiro foi 24x, para o quarto 29x e para o quinto foi 25,6x. O problema é que é aquele, né, que teve uma arrecadação maior, né? Como ele fala aqui, ó, aquele que gerou a maior arrecadação em espécie, em real. Daniel, nós não temos valores aí. Como é que eu descubro qual foi aquele que arrecadou mais? Gente, pensa aqui comigo. 3 vezes 10 dá quanto? Dá 30, né? Perceba, o 3 eu vou manter. 3 vezes 20 dá 60. Veja, eu mantive o 3 nas duas multiplicações, mas eu aumentei o número por quem ele estava sendo multiplicado. No primeiro era 10, no segundo era 20. Quando eu fiz isso, o resultado aconteceu o quê? Aumentou. É a mesma coisa que nós temos aqui, ó. O X, que é um número aí de perfumes que eu não sei, ele se mantém para todos. O que muda é o outro número que está junto com ele. Então, como é que a gente vai pensar? O número maior aqui, né, que vai acompanhado do X, vai ter uma multiplicação maior. Então, qual dos 5 perfumes teve uma arrecadação maior aqui? O perfume de número 4. Porque no número 4 vai ser 29 multiplicado por X. Independentemente ali do valor do X, esse daqui, né, dependendo da quantidade de perfume X, esse perfume número 4 vai ser aquele que vai ter a maior arrecadação. Certinho? Exatamente por essa ideia, né? Porque aqui o númerozinho que está multiplicando a quantidade de perfumes é 29, que é maior do que os outros. Então, ele vai ter aqui um resultado na multiplicação, um resultado maior do que os outros. Então, por isso que a resposta para o nosso problema vai ser exatamente referente ao perfume de número 4. Então, a resposta para o nosso problema vai ser a letra D. Viu que a gente não precisa, minha gente, ter aqui um valor numérico para o X. Você viu que apenas com expressões nós conseguimos resolver o problema. Ok? Mas lembrando, você poderia ter colocado o númerozinho lá que você resolveria o problema sem nenhum problema, né? Sem nenhum desafio ali encontrado. Ok, galera? Então, se você gostou dessa aula, se você entendeu tudo, se ainda ficou aquela pontinha de dúvida, volta um pouquinho à aula. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender. Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!